Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as leituras concluídas no mês de setembro. Não foi muita coisa porque eu andei fazendo muito trabalho e esses trabalhos envolveram leituras também. Um dos livros que está aqui, inclusive, está por causa de trabalho, mas foram leituras bem bacanas de comentar. A primeira delas, então, foi O Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, que foi o nosso livro do Projeto Ferrante Indica desse mês e leitura com os apoiadores do canal. E foi uma releitura para mim, um livro de contos. A Jhumpa é uma autora de origem indiana, mas ela nasce na Inglaterra, é criada nos Estados Unidos, e ela faz essa coletânea belíssima de contos envolvendo a diáspora indiana. Já tem resenha aqui no canal, eu comentei lá de maneira mais detida, mas o que eu posso dizer para vocês é que são contos com um olhar muito generoso para os personagens, com uma riqueza na construção de detalhes e de personagens. É um livro muito gostoso de ler, as histórias são muito vívidas e que nos deixam com uma vontade de ler ainda mais. Inclusive a Lili falou lá no clube, né, que ela acha que não gosta muito de contos porque ela gostava tanto das histórias que ela queria ficar sabendo mais, né? E eu aqui arrumando meus livros, descobri que eu tenho outro livro da autora aqui que eu achava que não tinha, o que é o Xará, que eu já tô doida pra ler e, enfim, amnésia de leitores, algo muito comum, não é mesmo? O outro livro que eu vou mostrar pra vocês é O Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence, que eu li para um desses trabalhos que eu comentei. Vai sair uma nova edição desse livro aí por uma editora, fiquem de olho. Quem me segue no Instagram já sabe qual é, porque a editora fez assim um story leve, né, mas enfim, fica aí o mistério. E eu tô mostrando essa edição porque era a que tinha aqui em casa, mas eu não li essa. Eu li a tradução da nova editora e a que tá pra sair. Foi uma leitura que eu fiz pela primeira vez, eu nunca tinha lido esse livro. E é um livro bastante interessante. Eu não sei se eu vou resenhar ele aqui no canal, porque tem umas questões sobre ele, né? Esse é um livro que foi censurado. É um livro que esteve proibido durante muito tempo, né? O D.H. Lawrence era inglês, ele lança esse livro primeiro na Itália, quando ele morava lá, então o livro sai em 1928 na Itália e 29 na França, mas o livro não sai na Inglaterra durante 30 anos, e é necessário um processo para que ele finalmente saia. O livro tem coisas interessantíssimas que me interessam sobre a maneira como, por exemplo, uma certa literatura de mal-estar. Então, um certo reflexo sobre um mal-estar na modernidade, mas também um mal-estar do pós-guerra, né? Então, um certo desencanto com ideais modernos que norteavam ali a sociedade desde o século XVIII, mas principalmente desde o século XIX, como racionalismo, cientificismo, como isso meio que cai por terra, a ilusão da razão vai nos levar a uma vida melhor do ponto de vista ético, no sentido de que você tem a Primeira Guerra e o Lawrence nem sabia que ia ter a Segunda, né, e que coisas horrendas iam acontecer no mundo, como armas químicas, campos de concentração, campos de extermínio, bombas atômicas, enfim, coisas realmente horripilantes. E ele já tava, assim, tipo, super horrorizado, né? Então esse é um livro de um mal-estar contra o horror. Nesse sentido ele é interessantíssimo, mas não é o motivo pelo qual ele é proibido, né? Ele mostra cenas de sexo bastante explícitas e com o uso de um linguajar que não era tão comum assim na literatura, né? Ele vai trazer aí um pouco o que era considerado o baixo calão para a literatura. Tem essa coisa interessante de ser uma mulher, é o desejo de uma mulher, a Lady Chatterley, e da busca dela pela realização dos seus desejos sexuais e de uma satisfação sexual. Mas o livro, ele envelhece um pouco mal, né? Ele tem umas questões um pouco estranhas que soam mal para o leitor de hoje, né? Alguns dos personagens mais importantes, esse não é um livro que tem tantos personagens, ele gira ali em torno de um triângulo amoroso, mas alguns dos personagens mais importantes, não a Lady Chatterley, eles têm uma visão, às vezes, de mundo muito esquisita, né? Então você tem personagens que fazem comentários racistas, comentários um pouco homofóbicos, né? E a própria descrição do desejo sexual da Lady Chatterley é um pouco perturbadora se olhada do olhar, né, que a gente tem hoje. O livro, no entanto, discute uma série de outras questões interessantíssimas, como questões trabalhistas, e questões de classe, de diferença de classe, de consciência de classe, ressentimento de classe. É um livro que vai trabalhar muito em cima de uma mentalidade inglesa muito marcada de estratificação social. Mas é um livro que também faz reflexões muito interessantes e necessárias sobre a desumanização do trabalhador no processo de industrialização, no processo de modernização. Então, assim, é um livro riquíssimo. Ele ficou conhecido e foi proibido por ser um livro que fala muito sobre sexo, mas a verdade é que ele fala sobre uma série de outras coisas que são muitíssimo interessantes, né? E que são, talvez, as discussões que tenham envelhecido melhor em relação
exatamente as outras discussões, as discussões sexuais, que essas sim soam um pouco esquisitas, querido Lawrence, sinto muito. O outro livro, então, que eu li foi O Brilha Como a Vida, da Maria Grazia Calandrone, mais uma italiana aí que está sendo lançada pela Relicário, o primeiro livro dela, traduzido aqui no Brasil. Ele é uma prosa poética, vocês vão ver que o livro tem fragmentos curtíssimos, é uma espécie de autoficção. A história é muito interessante. A Maria Grazia foi adotada, a mãe natural dela a gerou a partir de um relacionamento extraconjugal, numa época em que isso era muito complicado. Ela abandonou o marido para viver com a amante, mas como ela era muito julgada pela sociedade, em especial agora pela gravidez, ela decide se matar. Então a mãe biológica da Maria Grazia se joga num canal, o amante também, que provavelmente era o pai dela, e ela é abandonada na Villa Borghese, lá que é um bairro assim residencial super arborizado que tem em Roma. Ela depois é adotada por um casal, que é o casal Calandrone, em que a mãe era uma professora e o pai era um militante político, um militante de esquerda. E esse livro gira em torno do processo muito denso que ela tem, tenso com essa mãe, né? De um amor que surge no início, mas que depois vai se deteriorando, essa mãe vai se afastando dela e vai se tornando uma mulher muito difícil, a relação dela com a mãe vai ficando muito esquisita, e ela fica muito tendo esse senso de que a mãe tá repelindo ela, isso já a mãe adotiva, uma mãe que ela definitivamente amava muito. E ela escolhe contar essa história com essa prosa poética. O livro, ele parece assim um grande poema, né? Então é uma história muito elíptica. O modo como ela conta as coisas é um pouco indireto, é muito metafórico. O texto é muito bonito, não é um poético cafona, nem um pouco, assim. É um texto muito bonito, mas é uma história contada, assim, de uma maneira um pouco mais elíptica, eu diria, né? Então você tem, assim, episódios, né? Ela vai falar um pouco de momentos da vida dela, momentos na escola, como ela era expulsa das escolas, passava por várias escolas, enfim. Ele me parece um livro, assim, muito impressionista, de certo modo, em outros momentos ele tem um quê de surreal. Ele é um livro escrito muito a partir dessas memórias, mas de memórias que tem algo, assim, de muito vívido num sentido imaginativo, né? É quase como se ela transfigurasse aquilo ali, aquelas experiências de algum modo. Então esse livro é muito interessante no modo como ele apresenta as coisas, né? É um texto muito interessante. Depois, por fim, eu li o livro que foi o livro que era pro Leia Mulheres. Eu infelizmente não consegui participar do encontro do Leia Mulheres, mas li o livro, um livro que me intrigou bastante, de uma autora que eu nunca tinha ouvido falar, que o livro se chama Eu Que Nunca Conheci os Homens. E a autora é Jacqueline Harpman, uma autora belga. E o livro saiu pela editora Dublinense. Parece que é uma distopia. Eu, depois que terminei de ler o livro, fiquei me perguntando se era mesmo uma distopia, se ele é uma ficção científica. Porque o livro, ele é muito filosófico. Em vários momentos, ele me lembrou um pouco uns certos experimentos de pensamento de autores que não necessariamente estão ligados à distopia ou à ficção científica. Eu tô pensando aqui no Borges e no Kafka, né? Porque essa é uma história misteriosa, né? Sobre mulheres. Ele é narrado em primeira pessoa por uma mulher que não tem nome, ela é chamada pelas outras de Pequena. A Pequena vai contar sobre essa experiência de ter crescido numa jaula. Então, assim, era uma jaula grande, ela vivia com 40 mulheres ali, as 40 mulheres eram mais velhas do que ela. Essa jaula ficava num bunker, elas eram alimentadas ali dentro, elas tinham umas regras, por exemplo, elas não podiam se abraçar, se tocar, porque senão os guardas que as vigiavam, eram sempre 3 guardas, esses guardas davam a chicoteada por entre as grades para alertá-las de que elas estavam fazendo algo que não devia ser feito. Só que num belo dia, né, essas mulheres que elas tinham que cozinhar dentro da jaula, né, e era uma vida super limitada. Elas usavam assim uns trapos, elas comiam uma comida super básica, legumes cozidos, carne cozida, elas nunca comiam tudo sempre cozido, elas não podiam fritar, assar, nada. E ficavam ali, uma olhando pra cara da outra, presas, não sabiam por que estavam presas, elas não lembravam como tinham chegado lá, elas tinham a impressão de terem sido drogadas. Só que um belo dia soa uma sirene muito alto, no momento em que eles abrem a porta, os guardas abrem a porta para passar comida para dentro do, né, porque eles todo dia abrem a porta para poder passar comida e os instrumentos para fazer a comida, porque para que elas não pudessem se matar, elas não têm muitos instrumentos dentro da jaula. E aí o que acontece? Soa esse alarme, eles ficam assustados, saem correndo e largam a porta da jaula aberta. E aí essas mulheres vão ter a oportunidade de sair e descobrir o que aconteceu lá fora. Eu acho que assim, do ponto de vista de um livro de ficção científica ou de distopia,
Ele tem pontos que podem ser facilmente, eu acho, contestados no sentido de, sei lá, verossimilhança, mas o livro é interessantíssimo quando você pensa nele como um livro mais filosófico. Me parece que o que acontece aqui com essas mulheres é uma espécie de alegoria de uma condição humana mesmo, né? Da nossa condição como seres humanos no mundo. Eu terminei de ler esse livro no último dia do mês, ou seja, ontem, então ele ainda tá fervilhando na minha cabeça, mas eu fiquei muito pensando nisso, assim, em como vários dilemas sobre conhecimento, linguagem, porque esse é um livro que ele faz muitas reflexões sobre o conhecimento, sobre cultura, sobre linguagem, sobre uma certa solidão existencial, sobre afeto, enfim, e sobre busca pelo conhecimento, necessidade de conhecimento. Tudo isso me pareceram reflexões muito próprias da nossa existência como seres humanos no mundo. Então, assim, e eu acho que o livro, para além disso, tá? Para além disso ter sido feito de maneira muito interessante, como experimento de raciocínio, experimento lógico, experimento filosófico, o livro é muito bem contado, você fica devorando. Ele é um livro que você devora. É aquele livro que você começa a ler, você quer terminar, você quer saber para onde esse negócio vai. Então, assim, a autora é uma excelente contadora de histórias, ela é uma excelente criadora de expectativas. Eu fiquei realmente devorando o livro toda vez que era possível, porque eu precisava saber. É realmente para mim uma pena não ter ido ao Ler Mulheres, porque eu queria muito ver o que as pessoas acharam, porque eu fiquei totalmente intrigada com o desenvolvimento das ideias nesse livro aqui. Eu não sou a maior conhecedora de distopia, nem de ficção científica, embora eu tenha percebido que, por mais que eu não leia tanto, são gêneros que não costumam me decepcionar. Toda vez que eu leio distopia e ficção científica, eu fico sempre muito positivamente afetada, né? Os livros sempre me levam para reflexões muito densas, muito profundas. É aquele tipo de leitura que sempre fica ecoando depois que você termina, então eu acho que eu talvez devesse ler mais esse tipo de livro. Mas em vários momentos eu fiquei pensando nisso, em como essa história, ela me lembra contos do Borges e do Kafka e reflexões que estão lá, nesses dois autores. Autores que também não estão preocupados necessariamente com a verossimilhança, inclusive autores que permitem um certo absurdo. Existe um quê, talvez, de absurdo aqui. Eu acho que com a mão menos pesada do que no Kafka e no Borges. Mas, assim, a reflexão sobre o humano e a condição do humano no universo, ela me lembra muito esses dois autores. E aí, se você leu esse livro, e se você entende ficção científica, ou se você acha que realmente parece com Borges e Kafka, venha conversar comigo, por favor. Vamos debater esse livro, porque ele é um livro excelente para debate. E se você foi ao Leia e leu o livro, comenta aqui, vamos conversar sobre esse livro, porque realmente fiquei muito intrigada com ele, eu gostei muito. Então é isso, essas foram as 4 leituras concluídas aqui no canal. Como eu falei pra vocês, eu tive muitos trabalhos, né? No início de setembro eu dei um curso no Astrolábio sobre a Hilda Ilst, e agora no final de outubro eu vou dar um outro curso sobre a Hilda também, mas sobre a Adélia Prado. Eu já deixei esse aviso aí em algum lugar na nossa aba comunidade, então eu acabo ficando meio aí às voltas com leituras de estudo, preparação de aula, essas coisas todas. Então não tem havido assim tantas leituras, mas lemos 4 livros por mês, é algo mais do que suficiente, e foram leituras interessantíssimas que eu adorei fazer. Então me digam aí se vocês já leram alguns desses livros e o que vocês acharam, se vocês leram outras coisas aí no mês de vocês e que vocês gostariam de recomendar, vamos aí trocar essa figurinha. E muito obrigada a todo mundo que tá sempre por aqui, me apoiando, me assistindo e conversando comigo sobre livros. Um beijo grande em todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau!